Abra sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Marcos. O capítulo é o de número 8. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 8. Nós vamos ler do versículo 22 ao 26. Quem localizou o texto, por favor, diga: eu vou para o céu. E não localizou, diga: eu vou também. Muito bem, meu irmão, fica aí um grande problema. Diz assim o texto sagrado, Marcos capítulo 8, versículos do 22 ao 26. Chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia e, cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando eles os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que fazem o quê? Que fazem o quê? Árvores que? Depois disto, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos e o fez olhar para onde? Para cima. E ele ficou restaurado e via a todos claramente. E mandou para a sua casa, dizendo: não entres na, nem digas a ninguém, não digas a ninguém na aldeia, ou nem digas a ninguém na aldeia. Amém? Queridos, os evangelhos narram cerca de 40 milagres. Desses 40 milagres, 18 deles são exclusivamente narrados pelo evangelista Marcos. Desses 18, só Marcos narra 2 milagres. O primeiro milagre se encontra no capítulo de número 7, versículos do 31 ao 37, quando Jesus cura literalmente um surdo mudo. É um milagre à parte. O segundo milagre, registrado por Marcos, é exatamente, só tem Marcos, é esse que nós acabamos de ler, que na epígrafe do texto é a cura do cego, que estava nas imediações, ou nas proximidades da aldeia de Betsaida. Esse milagre, ele tem um vínculo diferente, um curso diferente, uma linguagem diferente, uma metodologia diferente, uma pedagogia diferente, porque ele trabalha não só o milagre em si, mas o que o milagre é capaz de ensinar. Aqueles que andavam com Cristo, isto é, os seus discípulos, bem como todos nós que estamos aqui nessa noite e que precisamos entrar dentro de um processo, avançar, crescer e desfrutar cabalmente, continuamente, de tudo aquilo que Deus, através do seu Filho amado, deseja nos ensinar. Por isso eu peço a sua atenção. Eu não sei se pode deixar projetado aqui, por favor, o texto, ou se você também quiser deixar a sua Bíblia aberta, eu quero fazer você entrar dentro do texto, se enxergar a partir do texto e sair daqui abraçado para a sua casa com o seu milagre em nome do Senhor Jesus. Para tanto, após Jesus operar o milagre que nós chamamos da multiplicação dos pães e peixes, conforme até o pastor citou aqui hoje, os discípulos estavam divagando, ou seja, conversando distante, exatamente sobre o viés do milagre operado por Jesus. Então, ele faz um trânsito, ele trafega com eles até chegar na região que a Bíblia denomina de Betsaida. Bet é casa, saída é pesca, pescador ou quem trabalha com pesca. Então automaticamente Jesus e os seus discípulos chegaram na região de pesca, na aldeia de pesca. O versículo de número 22, ele me ensina pelo menos inicialmente 4 verdades. Quantas verdades? 4. Nós temos um lugar
versículo 22. Vocês podem colocar aqui. Nós temos o lugar, que é Betsaida, casa da pesca. Nós temos o povo. O texto diz: trouxeram-lhe. Obviamente aqui é referindo-se ao povo. Nós temos o necessitado. Quem é o necessitado? O texto não dá nome, mas diz que era um cego. Quarto, nós temos a pessoa principal desse texto. Quem é? Embora não esteja o nome dele aqui, mas nós sabemos que é Cristo. Rogaram-lhe que o tocasse. Então a multidão, ela foi até Jesus levando um cego. Então nós temos um lugar, guarde bem isso, por favor. Nós temos um lugar, que é Betsaida. Nós temos o povo. Nós temos alguém que está carente de uma intervenção divina, é um cego. E nós temos, literalmente, Cristo. O povo me ensina dentro deste versículo mais duas lições. Quantas lições? Duas. Em primeiro lugar, uma boa atitude. Qual é a boa atitude? É que eles levaram alguém deficiente até Jesus. É uma atitude boa, sim ou não? Sim. Eu e você precisamos aprender com este povo. O que? Conduzir alguém para Cristo. Por exemplo, a Bíblia diz, no Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo 1, versículos 41 e 42. O texto diz que André acha seu irmão e o leva até Jesus. Quando leva até Jesus, Jesus então opera categoricamente na vida de Simão. Porque levar a Cristo é função nossa. Trabalhar na vida é função de Jesus. Fico preocupado quando alguém quer levar e ainda fica forçando a barra. Nós não podemos forçar a barra, porque quem trabalha é o Espírito Santo de Deus através da sua atuação. E Ele sabe trabalhar como ninguém. Então, a levar é ação minha, atuar é ação de Jesus. Então, exatamente, André acha Simão e o leva até Jesus. Quando Simão está se aproximando, João capítulo 1, versículo 42, a partir da parte B, ou melhor dizendo, o texto diz que Jesus, olhando para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, mas tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Escute, função nossa levar pessoas a Cristo, mas a função da atuação é de Cristo, e Ele sabe como ninguém te enxergar. Sabe por quê? Porque quando o texto diz que ele olhou para Simão, a palavra olhou, no termo técnico, ou termo da tecnicidade, é uma expressão chamada de exegese, ou seja, é como extrair de dentro para fora. Quando eu olho para o texto, eu trago a informação que está oriunda do texto. Jesus tem um olhar tão profundo, tão penetrante, que quando ele olhou para Simão, ele enxergou ele de dentro para fora. É aquela mesma expressão do Salmo 139 e do verso 1. O Senhor me sonda e me conhece. Ele não sonda para conhecer, ele sonda já conhecendo. Então, quando ele olhou para Simão, em uma olhada só, ele descodificou os 3 estados da vida de Simão. Quantos estados dentes? Quantos estados? Presente, passado e futuro. Como assim? Quando ele olhou para Simão, ele disse: tu és Simão. Tu és é presente. Eu sei quem você é, eu sei do que você gosta e do que você não gosta. Passado, filho de Jonas, eu sei de onde você veio, eu sei de onde você caiu, eu sei dos teus dramas, eu sei das tuas aflições, eu sei de onde você veio. Por futuro, mas tu serás. Olha aqui para mim, nem você sabe quem você vai ser amanhã. Escute, nem o diabo sabe quem você vai ser amanhã, mas o Cristo que está na comunidade Peniel sabe quem você será amanhã. Amém. Eu não sei se você tem o costume, se não, eu respeito. Se você quiser e puder, dá um toque no vizinho assim, diga assim: se liga, ele sabe tudo de ti. Então, função nossa é levar pessoas a Cristo. Função de Cristo é trabalhar na vida das pessoas. João capítulo 1, versículo 46. Filipe achou Natanael. Filipe achou quem, gente?
e disse: olha, achamos aquele de que a profecia revela. Natanael disse assim: de onde ele é? Ele disse: olha, lá de Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Natanael estava certo. Não tem nenhuma comprovação bíblica histórica de que Jesus vinha de Nazaré. Pastor, não, Jesus não nasceu em Nazaré, gente, pelo amor de Deus. Está escrito em Mateus 2:2, ele nasceu em Belém, agora morou em Cafarnaum e habitou em Nazaré. Por isso ele era chamado de Nazareno, não Nazireu, como muita gente diz. Então Natanael estava certo. Aí Filipe disse: como eu não tenho argumento, escute, eu não vou te provar nada, só vem e veja. Só vem e veja. Só vem e veja. Olha pra cá, irmão. Aí lá vem Natanael chegando. Aí antes de Natanael se encontrar, Jesus disse: eu vejo que tu és um israelita em quem não há dolo. A palavra tolo no grego é quem não sofre pelas iscas, ou seja, que é contaminado. Aí Natanael olhou para ele e falou assim: de onde me conheces? Aí Jesus disse: olha, foi ele quem trouxe, mas quem opera sou eu. Eu te vi quando você estava debaixo da figueira. Ele conhece a tua história. Conhece a tua história. Conhece ou não, irmão? Conhece. 44:21 do Salmo diz que ele conhece os segredos do nosso coração. Salmo 139, verso 13 e 14 diz que os olhos deles me viram quando ainda era uma substância informe. Ele conhece tudo. Salmo 139, verso 7, 8 e 9 diz: se eu descer, ele está lá. Se eu subir, ele está lá. Para qualquer lugar, ele está lá. Ele me conhece. 17:9 de Jeremias: enganoso é o coração mais do que tudo. Aí o Senhor entra na parada e diz: opa, você se engana a si mesmo, mas ninguém me engana, porque eu conheço o coração e esquadrinho tudo. Eu tenho uma palavra de Deus para este povo nesta noite. Chegastes aqui pela graça, então a graça te entende, a graça te compreende e a graça te enxerga. Amém? Então aprendemos com esse povo, sim ou não, uma função boa, levar pessoas a Cristo, sim ou não? A gente leva, e quem trabalha é quem? Quem trabalha é o pastor, irmão, sim ou não? Quem trabalha é a igreja, sim ou não? Quem trabalha é o pregador, sim ou não? Não, quem trabalha é o sumo pastor Jesus. Quem trabalha é o pregador dos pregadores, Jesus. Quem trabalha é o Senhor dos senhores, Jesus. Agora olhe para cá, porque o glória a Deus vai diminuir. Eu estou acostumado, tá? 27 anos falando de Jesus. Então, assim, olha para cá. Então escute bem. O povo tem uma atitude boa, Reginaldo, sim ou não? Foi o que eles fizeram? Levaram o cego até quem, gente? Meu Deus, eu estou falando já há 15 minutos. Tu não tá ligado não? Levaram para quem, gente? Aí quando levaram para Jesus, está escrito assim, ó: rogaram-lhe que ele tocasse. Eles pediram, rogaram para Jesus tocar. Por quê? Culturalmente falando, eles achavam que o milagre estava no toque. Olha para cá. Eu sei que o povo não dá glória a Deus. Olha para cá. Escute bem. Eles pediram para Jesus fazer o quê? Pediram para Jesus fazer o quê? Mas no versículo 23, Jesus não toca, Jesus toma. Pastor, tocar e tomar é a mesma coisa? Não. A palavra tocar aqui é raptomai. Raptomai é um toque objetivo, rápido e conciso. A palavra tomar aqui é peralabano, que significa segurar e não soltar. Nós estamos muitas das vezes igual esse povo. Como assim, pastor? Queremos o toque no culto, mas não queremos o Cristo que nos segura depois do culto. Tem gente acostumada a vir toda quarta-feira. Se ficar com raiva de mim, espichar o bico, problema é teu. Eu vou dormir bem do mesmo jeito, mas eu vou entregar tudinho. Tem gente que vem pra cá só para receber toque. Jesus não tem compromisso só em te tocar. Ele tem compromisso em segurar a sua. O compromisso de Jesus não é dar um toque na tua alma, dar um toque no teu espírito, dar um toque no teu corpo. O compromisso de Jesus é segurar você pela mão e dizer: chega pra cá. Proximidade. Oh, glória.
glória. Sabe por quê, irmão? Quem vive de toque é superficial. Quem vive de toque é raso. Quem vive de toque é festeiro. Quem vive de toque não medita. Quem vive de toque não cai no colo do querido Deus. Quem vive de toque, qualquer coisa joga ele para fora. Quem vive de toque, ele vive no mundo da imaginação e da criatividade. Quem vive de toque, ele só quer ser massageado. Agora quem é sustentado, a pedrada não derruba, a adversidade não lá vem, nada tira ele da presença de Deus. Então Jesus não toca, Jesus toma. Repita após mim, diga: Jesus não. Jesus. Então tomar é segurar, é agarrar. Escute, irmão, sabe qual é o desejo desse jovem pastor hoje? É que você saia daqui hoje agarrado com Jesus. Verdade, não é você quem agarra ele, é ele quem agarra você. Porque se eu agarrar ele, vai ter hora que eu vou soltar. Mas ele, se me agarrar, por isso a gente interpreta errado Romanos capítulo 8: quem me separará do amor de Cristo? Aí diz assim, ó, não nos separará do amor. Escuta, não é o meu amor para ele, porque o meu amor para ele quebra, o meu amor para ele falha, o meu amor para ele rompe. Agora o amor dele para mim não. O amor dele é tão grande, só para nós aqui, o amor dele é tão grande que o amor dele Paulo chamou de quadrimensional. Quadri o quê? Mencional. Efésios 3:18. O amor dele é largo, é comprido, é alto e é profundo. Eu vou repetir: é largo, é comprido, é alto, é profundo. Olha para cá, é largo porque ele ama a todos, graças a Deus. Ele ama quem tem cabelo e graças a Deus ele ama quem não tem. Ele ama quem tem dinheiro e ama quem não tem dinheiro. O amor dele é comprido porque quanto mais ele ama, ele ama. O amor dele é alto, ele pega na tua mão e leva para cima. O amor dele é profundo, 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 profundo. Erga a sua mão nesta noite e adore, adore a Jesus. Aleluia. Vamos lá. Então nem tudo que você pede ele faz. Eita, cadê o glória, irmão? Nem tudo que você pede ele porque tem hora que a gente pede as coisas para que a nossa glória, se é que temos, apareça. Porque nós somos especialistas numa matéria chamada egolatria. Eu faço tudo, eu sei de tudo, eu quebro tudo. Quer uma notícia? Tu não quebra nada, tu não faz nada, e tu não avança nada se não for Jesus. Então tem hora que ele vai dizer não mesmo, e o não de Deus é perfeito. O meu não, o seu não, mas o dele é perfeito. Toda vez que ele disser não para você, não é estar te machucando, ele está esticando a mentalidade da sua fé. Toda vez que ele diz não para você, ele está treinando a musculatura da sua fé. Toda vez que ele diz não para você, é porque ele sabe que se ele der para você naquela hora, você vai bater a testa e vai quebrar e sair do propósito. Por isso ele diz não, não, não. Então aguenta firme se o não de Deus está na tua vida, porque daqui a pouco, quando passares pelo processo até chegar no propósito, o sim de Deus chegará na tua vida. Aleluia. Então tem coisa que ele vai dizer o quê? Então olha para cá, tá? Eles pediram para Jesus fazer o quê? Mas Jesus não. Jesus fez o quê? Agora escute bem, ele só não toma. Preste bem atenção. Olha o versículo 23 lá. E tomando o cego pela mão. Isso aqui não é toque, é apropriação. Além de segurar, eu me aproprio. Pega na mão. Sabe o que é isso? Irmão, se não for Jesus, a gente despenca.
Por isso Ele nos agarra, nos sustenta e nos levanta. Salmo 73, verso 23. Asaf estava numa crise desgraçada na alma, na mente, e disse: os ímpios prosperam e eu estou declinando. De repente ele percebeu que a prosperidade deles é falsa, e a prosperidade do crente é verdadeira. Porque a prosperidade do crente não é no que ele tem, é no Deus que está com ele. No 25 ele diz: não há ninguém que eu desejo mais no céu, espiritualidade, ou na terra, materialidade, do que ti. Aí no 28 ele diz assim: bom é para mim, não sei para vocês, mas para mim é bom é se aproximar de Deus. Aí no 23, sabe por que eu desejo Ele no céu e na terra? E para mim é bom se aproximar dEle, porque no 23, parte B, diz: Ele tem sustentado a minha vida com a sua destra fiel. Sabe por que ele não caía? Por causa da sustentabilidade de Deus. Salmo 51, verso 10, Davi diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro depois do pecado, e renova dentro de mim um espírito reto. Não retires o teu Santo Espírito de mim. Torna a dar-me a alegria da tua, porque não é nossa, salvação. A salvação não é minha, é dele. É Ele quem dá, não é eu que conquisto. Somos salvos pela graça, por meio da fé. Então a graça é quem salva, a graça, a salvação é dele. Aí eu deixo assim, ó: e sustenta-me com o espírito voluntário. Sabe o que ele está dizendo? Eu vou escorregar, mas se o Senhor segurar na minha mão, o Senhor me segura e eu não escorrego até cair. O Senhor nos trouxe aqui hoje para dizer: eu não quero tocar a sua vida, eu quero segurar ela. Eu quero me apropriar dela. Porque quem olhar para você verá a graça de Deus, a abundância de Deus, o favor de Deus, a bondade de Deus na tua vida. Amém. Então eles pedem para Jesus tocar, Jesus não toca, Jesus toma, sem apropriação. Segundo, irmão, se tu não der glória a Deus, porque eu vou explicar aqui agora, porque a coisa está feia para tu mesmo. Jesus tomou o cego pela mão, sim ou não? Aqui, ó. Cadê o 23, querido? Por favor, aqui o 23. Tomou o cego pela mão. E logo em seguida foi o que ele fez. Logo em seguida foi o que ele fez. O texto diz: e levou para fora da aldeia. Levou para onde, gente? Levou para onde, gente? Como é que é o nome da aldeia? Como é o nome da aldeia? Está no versículo 22, Betsaida. Grava esse nome. O povo pede para Jesus tocar, ele não toca, ele segura. E além de segurar, ele leva. Sabe por quê? Porque o povo quer só o toque para sentir a presença. Jesus não quer que você sinta a presença dele, quer que você esteja com ele. Segundo, ele quer te dar a direção. Levou. Agora escute, irmão, bem baixinho, só para nós aqui. Ele levou para fora da... Jesus levou ele para fora da aldeia por 3 razões. Quantas razões? Quantas razões? Razão número 1. Sabe por quê? Como é que é o nome da aldeia? Sabe por que ele tirou ele da aldeia? Número 1. Porque Mateus 11, 21, escute, irmão. Mateus 11, 21, Jesus chegou em Corazim, em Betsaida, e quis operar milagres, e eles não creram. O que Jesus fez? No lugar que não recebe, eu não faço. Número 1, aqui eu não opero porque o povo não quer e não crê. É a Bíblia. Segundo, por que ele tirou ele da aldeia? Porque Jesus não era showman. Eu vou operar para todo mundo saber que eu sou. Não, quem é não precisa dizer quem é. Cadê o glória, irmão? Os fariseus batiam no peito e diziam: eu faço, eu tenho e eu desdobro. Jesus disse assim: eu tenho tudo isso e não digo nada. Porque quem muito fala não faz nada. Agora terceiro, irmão, olha pra cá, irmão. Eu vou dar uns pinotes de santo aqui, meu pai.
Olha para cá. Por que Jesus tirou ele para fora da aldeia? Sabe por quê? No versículo 22 nós temos: rogaram-lhe. Obviamente tinha mais do que uma pessoa, duas ou três, uma multidão. Porque onde Jesus estava, uma massa compacta de gente comprimia ele por onde ele estava. Porque Jesus, quando passava, carregava graça e luz. Então o povo queria estar perto dele, porque ele pregava e operava como ninguém. Então o povo queria estar perto dele. Então por que Jesus tirou, em terceiro lugar, o cego da aldeia? Sabe por quê? Tirou ele da cacofonia, do barulho, e conduziu ele para fora, para a intimidade. Porque no barulho não se gera intimidade. Jesus te trouxe aqui hoje para dizer assim: eu quero te tirar do barulho do mundo que tem tentado lhe desviar da minha presença. Eu quero tirar você de dentro do murmurinho, das vozes estranhas que você ouve todo dia, na escola, na faculdade, no trabalho. Quero você fora da multidão. Olhe para cá. Eu tenho 27 anos que eu sou crente. Sou crente desde os meus 14 anos pela bondade de Deus. Escute bem, irmãos, escute bem. Eu não sei, graças a Deus, isso não é mérito meu. Eu não sei o que é beber, não sei o que é me prostituir, não sei o que é viver no mundo. Com 14 anos eu já me rendi a Cristo. Eu namoro com essa moça desde os meus 14 anos. Nós namoramos 5 anos, 8 meses noivo, e vamos completar 22 anos, 27 anos juntos. Nós vivemos mais juntos do que separados. Escute, as maiores experiências que eu tive com Deus e que ela teve com Deus não foi num culto como esse, foi em casa, de joelhos dobrados, fora do barulho. Olha pra cá, não me chama de grosso, tá? Escute, eu fico preocupado quando eu vejo gente dizendo assim, ó, vai pro Facebook e tá assim, ó, eu vou pro monte orar. Querido, não é pra ir pra monte orar e fazer live. A Bíblia diz em Mateus 6:6, quando você quiser orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora teu pai em secreto, e o teu pai te vê. Porque intimidade exposta se torna farisaísmo. Vem pra cá, porque no meio do povo você para de ouvir a minha voz, só é uma, para ouvir outras vozes. Escute, opa, Jesus. Tem gente que chegou aqui hoje que está sem direção por causa das vozes. Tu sabes que tem um chamado exclusivo, genuíno, poderoso, categórico e potencializado de Deus na tua vida. Mas as vozes estão tirando a dinâmica da graça na tua vida. Mas Jesus, hoje eu sinto a graça de Deus. Te trouxe aqui hoje para dizer: eu te tiro do meio da multidão e vou te dar um banho de intimidade. Só quem crer, irmãos, e quer receber, levante uma de suas mãos em nome de Jesus. E por 30 segundos adore ao Cordeiro vivo de Deus, que Ele vai começar a tocar na tua intimidade agora. Oh, glória! Oh, glória! Enche Jesus! E choremender que o mastui deve assumir Nikai. Receba a presença daquele que te chama para um particular. Olha para mim, eu já vou caminhando para encerrar. O povo pede para Jesus tocar, Ele não toca, Jesus toma. O povo pede para Jesus tocar, Ele não toca, Ele toma e dá direção, leva para fora. O povo pede para Jesus tocar, Jesus não toca, Ele toma, se apropria, leva a direção. Para quê? Para cuspir nos olhos do cego.
Olhe para cá. Por que Jesus utilizou esse método inusitado de cuspir? É paradoxal, sim ou não? Como eu disse a vocês, eu sou de Natal, Rio Grande do Norte, onde eu estava pregando, pastor. E eu falei exatamente nesse texto uma vez que Jesus cuspiu. E uma das irmãs que estava no culto fez eca. Ai, como eu queria que Jesus me cuspisse todo dia. Tem dia que eu dobro o joelho só para pedir o cuspe dele. Por quê, pastor? Escute bem, culturalmente falando, eles acreditavam que a saliva tem um poder medicinal. Então Jesus, como era muito inteligente, muito inteligente, Jesus então pegou o dia a dia, igual parabolei, comparação do dia a dia, para poder ensiná-los. Então Jesus usou a mesma coisa que eles criam, mas para revelar uma verdade totalmente diferente. Qual é? A cura não estava no cuspe de Jesus, embora o cuspe de Jesus seja poderoso. A cura estava exatamente na palavra. Olhe para cá, como diz os pregadores famosos por aí, se tu não pegar, meu irmão, pega esse negócio aí, presta atenção. Presta atenção. Existem 3 textos que Jesus cospe. Quantos textos? 7 do 31 ao 37 de Marcos, preste atenção. Quero que você preste atenção mesmo. O segundo texto é esse da cura do cego em Betsaida. E o terceiro é 9:5 de João, o cego de nascença. Em todos os 3, Jesus cuspiu. Sim ou não? Sim. Em lugares diferentes. Em lugares o quê? No surdo mudo ele cuspiu na boca. Está escrito. No cego ele cuspiu nos olhos. E no cego de nascença ele cuspiu. Pode ver que enquanto ele cospe na boca, nada acontece. Enquanto ele cospe nos olhos, nada acontece. Enquanto ele cospe no chão, nada acontece. Agora quando ele libera a palavra, acontece. Pastor, que loucura é essa? Loucura é uma conversa, irmão. Quando ele pediu para o surdo abrir a boca, ele cuspir, ele liberou a palavra éfata, que quer dizer abre-te. Quando ele cuspiu nos olhos do cego, ele disse: o que você vê? E estendeu as mãos. Quando ele cuspiu no chão, pegou o cataplasma, jogou nos olhos do cego, aconteceu nada. Quando ele disse: vai e lava no tanque de Siloé, o texto diz que ele foi e voltou vendo. Então não é cuspe, é palavra, é palavra, é palavra. Palavra, palavra. Sabe o que sustenta essa comunidade? É palavra. Sabe quem sustenta teu casamento? É palavra. Estou sentindo graça. Sabe quem sustenta a tua empresa? Palavra. Teu casamento? Palavra. Os diabos não vão te derrubar por causa da palavra. Jogue a mão para cima. Adore o Senhor pela palavra. Então o povo queria toque da superficialidade. Jesus quer segurar. O povo queria o toque da superficialidade. Jesus dá direção. O povo queria o toque da superficialidade. Jesus dá palavra que sustenta. Oh, irmão, pensa numa coisa boa, a palavra. É ou não é, irmão? Hebreus 4:12. Hebreus 4 quanto? Diz que ela é viva, eficaz, penetrante e discernidora. Ela é viva porque produz vida. Ela é eficaz porque produz resultado. Ela é penetrante porque entra onde ninguém entra. A Dib já tem o maior cirurgião plástico no Brasil. Eu já ouvi dizer que ele tira de um lugar e coloca no outro. Eu quero ver ele dividir alma e espírito. Só quem faz é a... Aí o texto diz que ela é apta para discernir pensamentos e intenção. A palavra apta no grego é capaz. Então escute, ela consegue fazer a leitura perfeita da sua vida. Então não é você quem lê a Bíblia, é ela quem lê você. Quando você está lendo ela e dá o diagnóstico da sua vida. Palavra, palavra de Deus. Para encerrar, o povo quer toque, Jesus não toca. Quer toque, Jesus não toca. Ele segura e levanta, ou dá direção. O povo quer toque, Jesus se apropria, dá direção e dá ministração.
Para ir para o final agora, irmão. Pensa numa coisa que eu acho linda em Jesus. É depois que ele cuspiu, pastor, obreiros, santas servas de Deus, ele disse assim, ó: o que é que você vê agora? Ele faz uma pergunta. Faz o quê? Faz o quê? Então, tomou é apropriação, levou é direção, cuspiu é ministração, perguntou é estimulação. Depois do que eu segurei você, levei você e dei palavra a você, você está vendo o quê? Aí parece que eu estava do lado dele. O cego, parece que eu estava do lado dele, o cego. Como diz o bom nordestino, estava vendo o que, macho? Eu estou vendo homens que, como árvores, andam. Irmão, árvore anda, homem é igual a árvore. Eu sei que tu não dá glória, eu estou acostumado. Jesus está agarrado com ele, chamando ele para intimidade, dando direção a ele, cuspindo nos olhos do miserável e na palavra. E ele ainda estava só vendo o que os homens fazem. Olha para cá, irmão. A gente está vendo um monte de escândalo aí, e é preciso falar, tá? Não tem que falar, tem que falar sim. É pastor abandonando mulher, casando com outra, fazendo esse negócio todo aí. É pecado por mais pecado, e vai ter mais. Vai ter mais. Pastor, para que falar isso? Que é para a gente se aprumar com Jesus mais ainda. Se aprumar é andar na linha. Meu irmão, podem vir o tipo de pecado que vier, mas os meus olhos não estão em quem pecou, porque eu estou sujeito a ser o próximo também. Então para quem que eu tenho que olhar? Para Jesus. Ele está aqui hoje. Pare de estar olhando para o que os homens fazem. Olhe para cá, irmão. Toda vez que a sua visão está horizontal, você só consegue enxergar o que os homens fazem. O que é? Produzir seus próprios frutos e ter mobilidade e andar conforme o texto. Mas é só isso que você vê, o que eles fazem. E nós não somos cristãos para ver o que os homens fazem. Porque talento tem em todo lugar. Há uma briga aí, Neymar vai ou não vai? Coitado do pobre. Eu com pena dele já. Vai ou não vai? Vai ou não vai? Porque o povo quer talento. Assim é nosso meio. Não, fulano dá certo porque ela tem um talento. E a vida? Não, mas ele tem uma boa oratória. E a vida? Não, mas ele tem exatamente, ele sabe chamar a atenção. E a vida? Eita, da glória tá difícil, né? Todas as vezes que a minha visão e a sua tá assim, a gente só vê árvores como homens andando. E aqui para nós, irmão, como diz o pregador por aí, pega essa daqui. O que árvore tem, irmão? Ela cresce até um certo ponto, depois ela é frondosa. Ele estava tão acostumado a ser puxado, dirigido e guiado por os homens, que a visão dele se tornou literalmente ligada a homens. Quem vive debaixo da mão de homens só vai ver o que os homens fazem. Aí Jesus olhou para ele, parece que estava do ladinho de Jesus, assim, nós dois. Entendeu? Estendeu as mãos. Aí disse assim, ó, está escrito no versículo 24. Coloca aqui, Santinho, para terminar. 24, por favor. Está aqui, ó. 25. Está aqui, ó. Depois tornou-lhe a pôr as mãos nos olhos. Quem colocou a mão nos olhos dele foi quem? Aí o texto é assim, ó. Essa versão diz assim, e olhando firmemente. Mas a versão que eu estou usando é a ACF, Almeida Corrigida Fiel, diz assim, ó, e olhando para cima.
Porque quem olha para o lado vê homens, mas quem olha para cima vê Deus. Eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus e a terra. Isaías 40:22. Olhai para mim e sereis salvos. Olhe para a glória de Deus, olhe para o Cordeiro de Deus, olhe para o Senhor, olhe para Cristo, olhe para a glória eterna, olhe para Jesus. Quando ele olhou para cima, 3 coisas aconteceram. Quantas coisas? Número 1, houve uma revitalização na sua visão. O texto assim, e foi restaurado. Chegastes aqui hoje enxergando o que os homens fazem, vai sair daqui enxergando o que Deus faz. E aqui para nós, o que os homens fazem é coisa pequena, o que Deus faz é coisa grande. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos aqui. Segundo, o que aconteceu com ele? Potencialização da visão. O texto diz que ele via longe. Viu o quê? Irmão, Deus está dando potência na visão espiritual de muita gente aqui hoje. Oh, glória. Esses dias eu estava em casa, pastor, um casal me ligou. Na verdade, a filha de um casal me ligou. Pastor, por favor, nos socorre. Olha aqui para mim, por favor, já estou concluindo. E eu disse, pois não. Atendi a situação, a esposa falava e o marido se metia. Depois o marido ia falar, a esposa se metia. E aí quando eu ia falar, os dois falavam. Eu digo, opa, parou agora os dois. Se chamaram o pastor, é porque vocês querem melhorar. Se não, larga e resolve vocês aí. Pastor não é bobo nem besta não. Eu tenho muita coisa para fazer. Aí pararam os dois. Eu disse, a senhora por gentileza fale. Aí quando ele foi falar, eu digo, opa, deixa aí ó, ouça ela. Aí ele parou e tal. Depois ela. Nenhum dos dois reconheceu os seus próprios problemas, que é um problema nosso. A gente gosta de apontar o outro. Eu disse, em primeiro lugar, há um problema entre vocês dois, que vocês erram e não reconhecem o erro de vocês. Em segundo lugar, a raiva está mais engendrada do que o amor estabelecido na alma de vocês. Em terceiro lugar, tem uma batalha espiritual travada entre vocês dois. A minha esposa estava comigo quando eu estava atendendo o casal. De repente, pastor, eu disse, olha, o que eu tinha que aconselhar vocês já foi aconselhado. Agora eu vou orar. Então pedi para eles dar as mãos. Nem as mãos quiseram dar. E orei. Enquanto eu orava, escute, quem crê aqui, irmãos, em dons espirituais? Quem crê? Enquanto eu orava, eu vi literalmente por trás da casa do casal. Deus abriu a minha visão e viu exatamente um ser de uma cor bem escura, bem cabuloso. Pulava da cozinha para o quarto e fazia umas mandingas. Soltava setas de todos os lados. Deus potencializou a minha visão para enxergar isso. E de repente, eu fiquei trêmulo, temeroso. Chamei eles e contei o que Deus mostrou. Na hora os dois começaram a chorar, pediram perdão e disse, não é apenas uma raiva intrínseca na alma, é uma ação diabólica querendo destruir a vida de vocês. Eu sinto graça de Jesus para falar isso aqui hoje. Você não está vendo, mas existem ações diabólicas penetrando ou perfurando ou circulando o teu relacionamento, tua casa, teu ministério e tua vida. Mas hoje Jesus quebra todo o laço do passarinheiro. Ele está abrindo a tua visão hoje. Abre a visão, Jesus. Abre a visão, abre a visão, abre a visão. Potencializa a visão, Jesus. Terceiro, o texto diz que ele ficou restaurado, revitalização. Ele via ao longe,
potencialização, mas ele distinguia tudo que estava vendo. Sabe o que é isso? É exatamente a inteligência na clareza do olhar. Irmão, Deus vai dar inteligência nos olhares de crente aqui. Você vai saber quem é e quem não é, quem faz e quem não faz. Deus está dando inteligência em olhos espirituais aqui nessa noite. E aqui eu finalizo para orar. Põe o último versículo, por favor, o 26. Gente, permissão, meu pastor, para orar. Fique de pé, por favor, em nome de Deus. Olha aqui para cá, irmãos, escute bem. Todo mundo olhando aqui para cá, por favor. Isso, obrigado. Escute. Jesus curou aquele cego, sim ou não? Curou aquele cego, sim ou não? Mandou ele para onde? Ele mandou ele para onde? Parte A. Mandou para onde? Mandou para onde? Mandou para a casa dele lá, ó. Lá para sua casa. Mas a casa não era na aldeia. Por que Jesus mandou o cego depois de curar para a casa dele? Sabe por quê? Opa, olha para cá. Porque na maioria das vezes aqueles que não acreditam em você estão dentro de casa. Então o que Jesus faz? Vá para sua casa. É lá que o projeto continua. Mas Jesus deu outra advertência. Não entre na. Por que Jesus tirou o rapaz da aldeia? Por que Jesus curou fora da aldeia? Por que Jesus mandou o rapaz não entrar mais na aldeia 3 vezes no texto? Sabe por quê? Porque tem ambientes que quebram a tua visão. Tem ambientes que atrofiam a tua fé. Tem ambientes que assassinam a tua vida espiritual. Você já entendeu? Tem ambientes que você está indo que Deus não está se agradando. Tem ambientes que você está participando que Deus não está satisfeito. Por isso Ele quer te tirar desse ambiente. Por isso Ele te chama para fora deste ambiente. Por isso Ele está dando uma ordem: não entre mais neste ambiente. Só quem quer viver o milagre extraordinário de Deus, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Oh, glória a Deus. Porque dele por ele, para ele são todas as coisas. Já vem adorando, abre a alma. O que dele por Jesus vai começar a renovar vidas aqui agora. Para ele são todas. Tem uns que já estão abraçados com o milagre e vai sair daqui com ele para casa. Mas tem outros que estão sentindo dificuldades aí. Mas a adoração vai gerar fé. São todas as coisas. Aleluia. O que dele Vai adorando aí, vai. Isso, abre o coração. todas as coisas. Jesus vai começar a mover vidas aqui agora. Em nome de Jesus, vai recebendo agora teu milagre em nome de Jesus. Receba agora em nome de Jesus. Receba agora a autoridade nos teus olhos e potencialização para enxergar. Eu quebro barreiras e laços agora e opero milagres. Receba agora a graça da minha graça sobre a tua vida. Seja cheia, 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 em nome de Jesus. Pra sempre, amém. Vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai adorando. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer. Oh, Espírito de Deus,
Vai agindo, vai agindo, vai agindo, Senhor. Vai dando inteligência, dando graça, livrando, operando, Senhor, criando, Senhor, lá no Yenderrevassuri a circunstância. Ai, o revate, bica, onde remas. Ando e achei. O saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis teus juízos e seus caminhos. A Ele agora. Este lugar se tornou o centro da operosidade de Deus aqui agora. Deus começa a quebrar laços agora. Deus começa a quebrar laços aqui agora. Onde houver uma potestade contrária, a graça quebra e milagres começam a ser jorrados neste lugar. Igreja, recebam agora, agora. Seja cheio, 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 cheio de Deus. Só quem pode, abrace alguém que está ao seu lado aí agora e diga para ele: milagre chegou na tua vida, chegou na tua história, chegou, chegou, chegou. Nos olhos eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar. Ele tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Abre a alma que ele já entrou. Abre a alma. Pode morar aqui. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui. Ora, Jesus. Pode morar aqui. Levante e une suas mãos assim e coloque na sua própria cabeça. Antere mindiri mi hichuri mi kandere bahaya. Andere bashuri
milagre me quer por outro cai. Ratefassiminiquerio, rebedivastikiminorigmaia, refastiminiquei. Escassez, saia. Vida rasa, saia. Superficialidade, saia. Graça, venha. Poder, venha. Milagre, venha. Cura, venha. Poder, 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 poder. Em nome de Jesus. Só quem pode, aplauda Jesus aí bem forte.